Hoje vamos fazer um interregno no livro de Neemias, vamos terminá-lo para a semana. Hoje vamos falar sobre missões. E os irmãos têm visto que não temos falado unicamente no mês de abril e novembro. Missões tem que se falar o ano inteiro. E temos procurado fazer isso de muitas formas. Então hoje vamos falar de uma igreja que teve um impacto missionário muito grande, a igreja de Antioquia, e eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Mas eu gostava de fazer a introdução desta mensagem de uma forma diferente. Os irmãos já são doutorados em missões. Por isso, gostava que me dissessem, alguém que me possa dizer em voz alta, um texto bíblico, possa recitar um texto bíblico que fale sobre missões. Alguém pode? Nisso, vá lá, levanta-te lá. Ensinando, a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. E eis? Alguém sabe? Isto já são versões diferentes. Alguém quer recitar Mateus 28, 18 a 20? Podes ficar de pé? Quem se sabe dizer? Sim? Sim, essa é a tese. Quem sabe dizer a passagem toda? Vamos abrir Mateus 28, 18 a 20. Quero este texto decorado para a semana. Vá. Portanto, vir, ensinei todas as nações, já está ali. Ok. Então, 18 a 20. E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder, reparem nesta palavra, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Conhecemos bem? Sim? Às vezes também me troco nas versões. Outro texto. Este é mais fácil. João 3,16. Fala de missões? Então vamos dizer todos? Então, que deu? Ok. Então, todos estamos habilitados a pregar missões. A grande questão é esta. Se nós cremos nisto, se nós cremos nestes dois versículos, sendo a palavra de Deus, eu creio, se nós cremos que estes versículos são a palavra de Deus, se Deus tem no coração amor às pessoas a tal ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em substituição dos homens, para que os homens pudessem ter a salvação. Se quando Jesus ascendeu aos céus, nos comissionou a levarmos o Evangelho a toda a criatura, se nós queremos de facto que isto é a palavra de Deus, então não podemos fazer outra coisa senão missões durante toda a nossa vida. Isto significa que todos aqueles
que conhecem e creem naquilo que nós proclamamos, têm obrigatoriamente que anunciar que o reino de Jesus chegou, que há salvação eterna em Jesus, que há vida abundante na dependência da graça de Deus. E quem não anunciar isto, sabendo o que sabemos, ou não é discípulo, ou está completamente fora daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus tem amor pelas pessoas ao ponto de enviar Jesus para morrer numa cruz por amor delas, e se nos comissionou a proclamar essa mensagem, quem não está empenhado em fazer discípulos está completamente ao lado daquilo que é a vontade de Deus. Ou não é cristão, ou não tem feito caso das palavras de Jesus. Nós vamos ver hoje é uma igreja que compreendeu perfeitamente que a identidade que tinham, por serem cristãos, implicava também a missão que levavam a cabo na vida. Ou seja, a identidade cristã é também a nossa fonte de missão. E eles perceberam isto muito, muito bem. Vamos então a Atos, capítulo 11, 19 a 21. Para já. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, se converteram ao Senhor. Então, após a morte de Estevão, os irmãos lembram, Estevão foi morto por apedrejamento. Quem comandava as tropas? Não foi Paulo. Saulo de Tarso. Consentia no apedrejamento de Estevão. Sabemos, pelo relato bíblico, que os cristãos eram considerados uma seita em Israel. E após o martírio, após a morte de Estevão, em Jerusalém, houve uma feroz perseguição aos cristãos. E muitos dos cristãos de Jerusalém tiveram que sair da cidade e foram então para a Fenícia, litoral norte, para Chipre, uma ilha a poucas milhas ao ocidente no mar Mediterrâneo, e para a Antioquia da Síria, cerca de 400 quilómetros mais a norte. Mas eu creio que esta tribulação, esta desgraça que aconteceu a Estevão e também àqueles cristãos que foram perseguidos, ainda há pouco orámos por o pastor Andrews, que amanhã terá um julgamento em que dependerá a sua vida, por isso é um bom motivo de oração ao longo do dia de hoje e de amanhã. Muitos dos cristãos então tiveram que sair das suas casas, tiveram que abandonar as suas famílias e fugir. Mas há males que vêm por bem. E eu creio que o próprio Deus consentiu que esta desgraça acontecesse. Sim, há certas coisas más que acontecem que depois elas dão bons frutos. Os irmãos lembram-se em Atos 1:8 que foi dito aos discípulos na altura em que Jesus ascendia aos céus, que eles receberiam poder e seriam então testemunhas em Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. O que é que acontece? Recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra.
Acontece que o Espírito Santo desceu mesmo. E desceu sobre judeus e sobre gentios, ou sobre gregos. E muitas pessoas se converteram. Aquela igreja em Jerusalém, diz-nos Atos 2, que todos os dias se convertia pessoas. Era uma igreja próspera, que estava a fazer a sua missão. E muitas vidas estavam a chegar ao Senhor e a reconhecerem Jesus como o Messias, como o Senhor. Então, muitas coisas estavam a acontecer boas em Jerusalém. E quando surgiu, quando no dia de Pentecostes, se ouve aquele som como de um vento forte e as línguas de fogo tomam os discípulos e eles começam a falar na língua dos povos do mundo que estavam representados em Jerusalém, também sabemos que muita daquela gente se converteu ao Senhor. Então, a igreja de Jerusalém, ela tinha muitas conversões, causava um impacto positivo na comunidade onde estava instalada e também tinha recebido muitos gentios convertidos e que, entretanto, reconheceram que Jesus era o Senhor e que passaram também eles a viver em Jerusalém. Mas temos um problema. Apesar das coisas estarem a correr muito bem em Jerusalém, a missão de Jesus era até aos... E eles permaneciam aonde? Em Jerusalém. Muitos milagres eram feitos pelos apóstolos, muitas conversões, as coisas eram um desafio, agregar toda aquela gente, mas Deus estava a operar e a igreja não saiu de Jerusalém, mas a missão de Jesus era até aos confins do mundo. Esta tribulação, a morte de Estevão e depois a perseguição, o que é que vai fazer? Vai fazer com que os cristãos então saiam de Jerusalém e possam subir até a Fenícia, ir até Chipre, subir até Antioquia. E então começa-se a viver o cumprimento da grande comissão. Então há males que vêm por bem. Versículo 20. Diz-nos: e havia entre eles, dos dispersos, daqueles que saíram, alguns homens cíprios, ou cipriotas, e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Antes tínhamos visto que alguns judeus só falavam a judeus. Então, até então, ainda não havia uma compreensão total que o Evangelho era notícia boa para todas as nações. E os judeus que então foram obrigados a sair, judeus cristãos, que foram obrigados a sair, discípulos de Cristo, achavam que o Messias era só para eles. Então, só falavam a judeus. Mas o texto diz-nos que alguns deles falaram também aos gregos. Quem eram estes? Quem eram estes? Eram aqueles que estavam no dia de Pentecostes e que ouviram os galileus falarem na sua própria língua. Os irmãos lembram-se? Não são porventura galileus? Como é que os ouvimos falar na nossa língua materna? Diziam eles. Então, estes homens converteram-se e, estando em Jerusalém, acabaram sendo discipulados e foram agora para Antioquia. Então, estes dispersos que falaram aos gregos foram aqueles que se converteram em Jerusalém no dia de Pentecostes. Agora, os irmãos vejam, qual é a grande figura deles? Qual é o grande nome que nós vemos aqui? Qual é o grande missionário que encontramos no versículo 20? Não há nenhum apóstolo? Não. Não. Então, eles não são apóstolos? Nós não sabemos o nome deles? Apenas sabemos que são de Cirene, uma cidade ao norte da África, e de Chipre.
Ou seja, são heróis da fé, ou podemos lhes chamar simplesmente cristãos. São estes incógnitos cristãos que vão cumprir a grande comissão fora de Jerusalém. E pelo testemunho desta gente, que tanto eram testemunhas em Jerusalém, como agora em Antioquia, diz o texto que muitos creram no Senhor. Antioquia, neste momento, pertence à Turquia. Era a terceira maior cidade do Império. Pensa-se que teria à volta de 500 mil pessoas. Era a terceira cidade a seguir a Roma e Alexandria. Era uma cidade perto do porto de Seleucida, ficava a 24 quilómetros, era um grande centro comercial e tudo o que o mundo então tinha, em Antioquia, a oferta era grande. Havia de tudo o que o mundo podia oferecer. Era a cidade do jogo, fazia-se corridas de carros. Era a cidade do prazer. Havia casas de prostituição dia e noite, 24 horas. O culto principal em Antioquia era a Dafne. Dafne conta a lenda que era uma jovem mortal por quem Apolo se apaixonou, mas que teve que fugir e transformou-se numa planta de louro. Então, todas as noites em Antioquia, as sacerdotisas sagradas, prostitutas sagradas, entravam pelos bosques e os homens então teriam relações sexuais com elas. Era uma cidade de podridão, idólatra, uma cidade de jogo, de prazer e de idolatria. E é nesta cidade cosmopolita que o Evangelho entra por cristãos anónimos vindos de Jerusalém e convertem-se muitas pessoas. E nós temos a razão para isso. No versículo 21 diz-nos que a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles, porque eles estavam a cumprir os propósitos de Jesus. As ordens eram: indo, fazei discípulos de todas as nações. E eles estavam a cumprir as ordens. Eles percebiam o que era ser cristão. Eles estavam a obedecer, eles estavam a viver a missão. Isto acontece o mesmo connosco hoje, queridos. Quando nós falamos de Jesus, quando nós evangelizamos alguém, quando nós damos a conhecer quem Jesus é, o Evangelho de Cristo, o poder do Espírito Santo nos capacita a falar do amor de Deus. Nós não convertemos ninguém. Eu nunca converti ninguém. E pela graça de Deus, já vi dezenas e dezenas de pessoas a converterem-se. Eu nunca converti. Mas eu já fui usado por Deus para que pessoas se convertam. Isto significa que não foi o meu poder, mas o poder de Deus que estava sobre mim. E isto acontece com cristãos anónimos, com todos nós. Quando nós falamos de Cristo, nós temos que perceber uma coisa, que não somos nós que convertemos as pessoas. Podemos saber uns textos bíblicos de cor, podemos ter uma boa retórica, mas não somos nós que convencemos as pessoas. Se alguém percebe que Deus é Deus e que precisa de se arrepender do seu pecado e entregar-se ao Senhor, se isto acontece na mente de alguém, é porque Deus está sobre essa pessoa a abrir-lhe o entendimento. Então, em Antioquia, aquela gente falava de Deus, mas a mão de Deus, o poder de Deus que os fez ser testemunhas, fazia com que aquela gente de Antioquia se convertesse ao Senhor Deus. Eu gosto muito de ver os bebés quando começam a andar, não é? Eles primeiro só dão uns passinhos
e é só quando estão com o pai ou com a mãe perto, ou quando se podem agarrar, e chega àquela fase em que eles já sabem andar, mas só sabem andar quando nós damos a mão. Nós damos a mão, eles lá vão assim meio tortos e tal, e andam. Sem a mão eles caem. A evangelização é isto. Sem a mão de Deus, nós não vamos a lado nenhum. Mas guiados pelo Senhor, nós podemos ser testemunhas da ressurreição e da vitória de Cristo. Por isso, quando falamos a uma pessoa, nós não estamos empenhados em mostrar a nossa sabedoria, nossa capacidade, os nossos argumentos ou o último grito da apologética que encontramos num livro. Não. Nós estamos dependentes do Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Então, uma das lições que podemos tirar sobre missões é esta. É que, de facto, missões faz-se quando os cristãos assumem o compromisso de falar do Evangelho de Jesus. Versículo 22 a 26. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, nasceu uma igreja em Antioquia. Um candeeiro de Deus na escuridão da idolatria de Antioquia. O testemunho daqueles irmãos foi tão forte que numa época em que não havia internet, redes sociais, telemóveis e outros meios de comunicação, 400 e tal quilómetros de distância, a igreja em Jerusalém soube o que estava a acontecer em Antioquia. E como a igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, a igreja em Jerusalém decidiu enviar até Antioquia quem? José. José natural de Tirso, de Chipre, também chamado, mas Barnabé é a alcunha, não era o nome dele, ele era o Zé. Ele era o Zé. E foi chamado então de Barnabé, chamado filho da consolação. E o que nos diz o versículo 24 é que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E os irmãos com certeza que se lembram da passagem de Atos 6, 36 e 37, que diz-nos que ele, a determinada altura, vendeu um terreno para suprir as necessidades das pessoas que tinham mais carência. Por isso lhe chamaram Barnabé, filho da consolação. Este homem era um exemplo de um homem cheio de amor cristão. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que dava testemunho com a sua vida. Eu creio que eles enviaram para Antioquia, talvez, se não o maior, um dos maiores corações que havia em Jerusalém. Eles não mandaram qualquer um. Eles mandaram um dos melhores. Agora, de onde é que ele nasceu? Ele nasceu em Chipre. Quem estava a fazer missões em Antioquia? Cipriotas. Estratégia, sabedoria. O que é que nós podemos aprender? É que missões faz-se dando o melhor dos melhores. E deixem-me dizer que eles hoje até nem estão cá. Nós recebemos uma família de missionários recentemente. Eram dos melhores que Curitiba tinha.
eram os formadores daqueles que iam para missões e que faziam o trabalho do espaço, da escola, espaço, vida e música. Foi dos melhores. E nós temos-os conhecido e temos visto que, de facto, são crentes sérios. Eles não nos mandaram qualquer pessoa, eles mandaram-nos dos melhores. Missões faz dando o melhor, porque é a missão de Deus que está em causa. E eles mandaram então Barnabé para Antioquia. E 23, ao chegar, Barnabé viu a graça de Deus. Ele viu Deus a agir naquela igreja. Ele viu o poder de Deus a agir. E começa a ensinar, mas logo entende que era preciso mais alguém, que a estrutura da igreja não era suficiente para abraçar todos aqueles que estavam convertidos. Então o que é que ele faz? Ele vai a Tarso pescar aquele homem que um dia tinha apresentado aos apóstolos, porque ninguém queria em Tarso, porque ele era o perseguidor da igreja, ele tinha dado origem à perseguição da igreja em Jerusalém, porque era ele que estava a consentir, a ordenar que Estevão fosse apedrejado. E havia desconfiança dos líderes e de toda a igreja, que ele tivesse infiltrado dentro da igreja para depois destruir os cristãos. E foi Barnabé, na altura, que o apresentou aos discípulos, aos apóstolos. Ele lembra-se que Saulo tinha no coração os gentios e vai buscá-lo a Tarso para trazê-lo para Antioquia. Mais ou menos 14 anos tinha-se passado desde que Paulo tinha-se convertido na estrada de Damasco. Ele vem então para Antioquia e durante um ano eles pregam o Evangelho em Antioquia, edificam a igreja, discipulam pessoas. E nós podemos aprender mais algumas lições. Podemos aprender que não é só com testemunho que se faz missões, é também com discipulado. Podemos aprender que para haver missões é preciso que na igreja haver homens espirituais com corações de servo que treinam e discipulam outros cristãos. Deixem-me dizer uma coisa que eu acho que é importante. É importante nós termos homens e mulheres de visão. Barnabé percebeu que ele não dava conta do recado. Ele percebeu que era preciso mais ajuda. Então ele muda a estrutura da igreja. E isto faz sentido para nós hoje, enquanto igreja de Queluz. Normalmente, hoje até que não, mas normalmente temos posto cadeiras nas coxias. E temos recebido pessoas todas as semanas. E têm chegado à nossa igreja muitas pessoas, uns crentes e outros simplesmente que querem saber de Deus. Nós não podemos colocar um sinal lá fora, como aparece nos parques de estacionamento, a dizer lotado, ou esgotado, ou ocupado. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que arranjar alternativas. E se tivermos que fazer um segundo culto, vamos fazer um segundo culto. E se tivermos que fazer um terceiro culto, faremos um terceiro culto. E se tivermos que chamar pessoas para aumentar a equipa pastoral, temos que o fazer. E se precisarmos de ter um templo maior, iremos ter. Mas não podemos nos contentar em ver a igreja cheia ou simplesmente colocar um aviso lá fora, já está cheio, não pode entrar. Precisamos estar com os olhos abertos, o coração disposto a servir e preparado para servir ao Senhor e às pessoas. Esta é a nossa missão. E Barnabé percebeu isto e foi chamar Saulo a Tarso, que veio a ser o grande líder dos gentios. Então, missões faz-se com estratégia e com visão. Mas sabem, há aqui um ponto agora que se calhar nem todos vão gostar muito, mas eu vou falar nele à mesma. É que missões faz-se também com fidelidade financeira. É verdade. Os irmãos, vejam. O que é que aconteceu? Versículo 29.
ao 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por amor... Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse socorro, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Então, um profeta chamado Ágabo, usado pelo Senhor, anuncia à igreja de Antioquia que a Judeia estava a precisar. Por outras palavras, ou trazendo isto para o nosso contexto, que Santa Catarina, em São Tomé, estava a precisar. E o que é que eles fizeram? Reuniram as posses que tinham e enviaram a oferta até São Tomé, até à Judeia. Uma igreja que queira fazer missões tem que estar disponível a contribuir financeiramente. E não é castigo nenhum, deixa-me dizer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. E para terminar, esta igreja que estava bem fundamentada, bem preparada, vamos vê-la no capítulo 13, a abdicar dos seus melhores valores. Paulo e Barnabé vão ser comissionados por esta igreja para a primeira viagem missionária. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E ouvindo eles ao Senhor, o líder da igreja é sempre o Espírito Santo, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Eles podiam ter dito assim: mas não pode ser outro, tinha que ser logo Paulo e Barnabé, não pode ser outro. Imaginem agora o Senhor dizer assim: olha, os principais líderes da igreja de Caluz agora vão para Évora ou vão para a China. Então Deus está a chamar o pastor e os irmãos colocam as mãos sobre mim e enviam-me para a China. Era isto que estava a acontecer. Deus estava a chamar os líderes mais capacitados, os líderes que lideravam ou que tinham liderado a igreja até então. E aqueles irmãos tiveram a capacidade de ouvir o Espírito Santo e enviar Saulo e Barnabé para missões. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, missões faz-se na dependência de Deus e na disponibilidade para servir. Missões é um compromisso de vida. É isto que nós encontramos nas Escrituras. Por isso nós não temos missões, o dia de educação, missões nacionais e o dia de missões mundiais. Não, missões faz-se o ano inteiro. E começa-se a fazer na nossa própria casa. Então, uma das lições que nós vimos é que missões faz-se quando os crentes assumem o compromisso de pregar o Evangelho. E a pergunta é: tenho eu falado de Jesus àqueles que vivem ao meu lado? Tenho eu pregado que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Tenho eu pregado as boas novas? A segunda lição que vimos foi que para missões dá-se o melhor.
Tenho eu dado o melhor de mim, daquilo que eu tenho, do meu tempo, daquilo que eu sou? A minha vida reflete, de facto, que eu estou comprometido com a missão de Jesus? A terceira lição que falámos foi que faz com discipulado, não só com testemunho, mas com discipulado. As milhares de horas que nós temos a ler a Bíblia e a ouvir pregações e estudos bíblicos são suficientes para nós ensinarmos a alguém que está a chegar à fé. Temos feito isso? A quarta lição, falámos em líderes espirituais com um coração de servo, que treinam e discipulam outros. Tenho crescido eu na fé para ser bênção para outros? Ou continuo a ser aquele menino inconstante que preciso que a toda a hora cuidem de mim e que me expliquem as verdades básicas? Já sou crente há 15 ou 20 anos, mas ainda sou um bebé espiritual. Será que isto acontece? Acontecia em Corinto. Ou será que nós desenvolvemos a nossa fé na dependência de Deus para ser bênção para outros? Missões faz também com visão e sabedoria de Deus. Tenho eu pedido sabedoria de Deus para a igreja, para mim mesmo, para que eu possa cumprir a missão que Deus me incumbiu de cumprir. E relativamente à fidelidade financeira, tenho eu sido fiel ao Senhor? Aquilo que eu tenho demonstra que sou grato e que confio em Deus. Tenho eu sido dependente e disponível para servir como Saulo, ou Paulo e Barnabé? Tenho eu. Então, missões faz-se assim. No dia a dia, assumindo um compromisso com a missão que é de Jesus e que agora também é nossa, porque fomos salvos pelas boas novas do Evangelho. É vestir o equipamento de Jesus e trabalhar ao lado dele. Amém? Vamos ficar com o pós-lúdio e eu convido os irmãos, se tiverem que dizer alguma coisa ao Senhor, então que o façam já. Que o façam já. E que seja para a honra e glória do nosso Deus.